Apesar do romance Esaú e Jacó não ser tão festejado quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, eu gosto muito de Esaú e Jacó. E acredito que ele tenha tanta qualidade quanto esses outros dois romances que eu acabei de citar. Claro, gente, estou falando da obra inteira de Machado de Assis, né? Quando a gente fala de Machado de Assis, são esses dois que vêm primeiro à cabeça, mas Esaú e Jacó merece muito a leitura. Esaú e Jacó é o penúltimo romance do escritor e, apesar de ter sido publicado em 1904, ali, comecinho do século XX, a história ela foi ambientada antes. Ela começa em 1870, quando nascem os gêmeos Pedro e Paulo, que eram filhos de Natividade e Santos, um casal ali da alta sociedade carioca, né, que estavam muito bem de vida, porque o Santos era banqueiro. A Natividade era uma mulher muito bonita, ainda muito jovem, quando teve os gêmeos. No início do romance, as duas irmãs, a Natividade e a Perpétua, elas estão indo visitar uma vidente conhecida como a Cabocla do Morro do Castelo, ou a Cabocla do Castelo. E para que elas estão indo lá? Para saber o destino, o futuro dos filhos gêmeos da Natividade. Nessa época que elas vão ver a Cabocla do Castelo, as crianças eram bem pequenas, né? Elas tinham pouco mais de 1 ano, ainda eram bebês. E a Perpétua, ela morava com a Natividade, ela era viúva e ela morava então com a irmã, com o cunhado e com os 2 sobrinhos. As irmãs, né, como elas moravam em Botafogo, e Botafogo, gente, era o bairro mais chique da época, né? Foi uma época que foi Botafogo, o bairro chique do Rio de Janeiro. Então essas irmãs, elas não estavam acostumadas a subir o Morro do Castelo, que era um bairro de gente simples e que elas nunca tinham estado antes. E também elas tinham receio de que algum conhecido as visse, né? Porque elas estavam ali consultando uma vidente, o que não era assim muito bem visto pela sociedade. A sociedade ia, mas ia escondido, né? A hipocrisia que a gente conhece, que vem de muitos séculos. Na casa simples da Cabocla, que o narrador diz que, entre aspas, era trepada no morro, como a gente vê hoje ainda nas favelas cariocas, as irmãs estavam muito ansiosas para ver o que é que a Cabocla ia dizer. A primeira coisa que a Cabocla faz é perguntar para a Natividade se os gêmeos ainda tinham brigado quando estavam no útero. Claro que a Natividade não sabia responder essa pergunta, mas ela imediatamente se lembrou que durante a gravidez dos gêmeos, foi uma gravidez que não foi muito calma, né? E que eles faziam movimentos que ela considerava extraordinários e que lhe causavam dor. Apesar disso, a Cabocla não falou mais nada sobre essa briga. Ela previu um futuro bom para os irmãos. Disse que ela estava vendo coisas futuras, que eram coisas bonitas, e ainda acrescentou para a Natividade que eles seriam grandes homens. Não disse em quê, mas disse que eles seriam grandes homens. E as duas irmãs saíram ali muito satisfeitas, né, com toda essa previsão. A Natividade, mais que depressa, contou para o marido também ficou entusiasmado com o futuro dos filhos. Essa era uma época dessa vidente e que o espiritismo também estava aparecendo, e o Santos era espírita. Eu quero contar para vocês, abrir um parênteses aqui, para dizer que esta Cabocla do Castelo, essa vidente, ela realmente
existiu e fez muito sucesso no Rio de Janeiro daquela época. Eu pesquisei os jornais do século XIX para o meu mestrado e aparecia notícias dessa cabocla. Aí, então ele usa a figura da cabocla, o Machado de Assis, nas crônicas, eu mostro isso na minha dissertação de mestrado, e depois então ele aproveita também no romance Esaú e Jacó. É nesse romance também que aparece um personagem muito importante na obra de Machado de Assis, que é o conselheiro Aires, que vai ser, inclusive, o conselheiro Aires vai ser o protagonista do último romance do escritor. E esse romance se chama Memorial de Aires. O Aires, ele funciona um pouco como um alter ego de Machado de Assis. Então, em Esaú e Jacó aparece o Aires é um ex-diplomata, amigo da família Santos e que vai acompanhar muito de pertinho o crescimento dos gêmeos Pedro e Paulo. Além disso, é também nesse romance que Aires conta que já está escrevendo o seu memorial. E aí ele tem um caderninho que ele vai tomando nota de tudo que acontece de importante à sua volta para o memorial. Agora, este memorial ele só será publicado 4 anos depois de Esaú e Jacó. Ou seja, Machado de Assis, enquanto estava escrevendo Esaú e Jacó, ele já tinha em mente, ele já estava preparando o Memorial de Aires, que seria publicado no mesmo ano da morte do escritor, já falei que vai ser o último livro, em 1908, tá? Machado nasce em 1839 e morre em 1908. O mais interessante é que na advertência do Esaú e Jacó, essa advertência funciona como uma introdução, que aparece ali no início do romance. O narrador conta que o Aires é que tinha escrito esse livro, o Esaú e Jacó, e que quando o Aires morreu, eles estavam mexendo nos papéis do seu memorial e acharam esse que era diferente, não parecia não fazer parte do memorial. Então veja que interessante, o conselheiro Aires, ele é o narrador, ele é o personagem, ele é um pouco Machado, então ele é multifacetado. Nesse livro, o conselheiro está voltando para o Brasil, se aposentou, e ele pretende ter uma vida mais reclusa, uma vida de solidão. Mas ele não gosta muito, passou um tempo, ele acha que a solidão não é bom. E tem um trechinho que o conselheiro diz que eu gosto bastante. Abre aspas. Queria ver a outra gente, ouvi-la, cheirá-la, gostá-la, apalpá-la, aplicar todos os sentidos a um mundo que podia matar o tempo, o imortal tempo. Fecha aspas. É claro que ele tem razão, né? A velhice, sem atividade, sem amigos, sozinha, é muito triste. O tempo parece mesmo que não passa, que é imortal. E quando ele está com as gentes, essas gentes ajudam a matar o tempo, né? A solidão parece que ela se esvai e ajuda a matar o tempo. Os nomes dos meninos foram inspirados, claro, nos apóstolos Pedro e Paulo, que, como os gêmeos, eles eram inseparáveis, mas que antes foram homens muito diferentes. Eles se uniram, o Pedro e o Paulo, no cristianismo, né? Quando eles têm, então, a fé comum. Pedro e Paulo, no romance, também vão ser duas criaturas completamente diferentes um do outro, mas eles, ao contrário dos apóstolos, vão brigar pela vida toda, o que causava um enorme sofrimento em Natividade, sua mãe, que só desejava
ver os filhos como amigos, unidos e se tornando grandes homens como a cabocla havia previsto. Por isso que em determinado momento, porque eles brigam muito, né? Por isso que em determinado momento do romance, o conselheiro Aires os chama de Esaú e Jacó, que na Bíblia também são gêmeos, mas completamente diferentes entre si e que também brigaram no útero materno. Então ele faz esse paralelo e isso é que vai dar então nome ao romance. Além das carreiras distintas, o Paulo vai estudar Direito em São Paulo, aqui no Largo São Francisco, e Pedro, Medicina, no Rio de Janeiro. O Machado se utiliza dessa disputa dos irmãos para falar também dos últimos anos da monarquia no Brasil e do nascimento, então, da República. Claro, pensem no final ali do século XIX, antes da proclamação da República, a população brasileira ela estava dividida entre os conservadores, que queriam manter a monarquia, e os liberais, que queriam a República, tá? Então os conservadores sempre querem conservar e os liberais querem mudar. Então, o Paulo será republicano e seu irmão Pedro monarquista. E isso vai ser mais um motivo para a briga entre os irmãos, né? Uma briga política, né? A gente sabe o que acontece com briga política em família. Na trama, Pedro e Paulo se apaixonam pela jovem Flora, filha de um casal amigo ali da família Santos. Claro, né, eles tinham que se apaixonar pela mesma jovem, mas a jovem, muito bonita, sensível, é incapaz de se decidir por um dos irmãos. Gosta dos dois e, no fundo, ela acha que eles se completam, né? E isso parece mesmo que é assim. Por várias vezes, a Flora imagina que eles sejam um só. Entretanto, a moça sabe que ela vai ter que se decidir, ou se ela não conseguir se decidir, ela se afastar de ambos. Ela prefere então essa segunda opção, mas mesmo longe ela vai se hospedar na casa da Rita, que é irmã do conselheiro Aires. Mesmo longe, a Flora não consegue esquecer os gêmeos, pensa neles o dia todo, sonha com eles e ela acaba por adoecer. Cada vez mais doente, a Flora morre. E no cemitério, ali no túmulo da Flora, os irmãos juram que não vão mais brigar, que eles vão ser amigos, mas isso não dura muito, tá? É pouco tempo, eles não se unem como Pedro e Paulo, né? Os apóstolos. Depois, mais tarde, ambos se tornam deputados, claro, por partidos diferentes, e nessa altura do campeonato o Paulo continua liberal, então ele quer mudanças na República, e o Pedro, que sempre vai ter a alma de conservador, claro que ele não quer mais a monarquia, mas ele quer conservar a República como está. Os pais vem na carreira política dos filhos a previsão da cabocla do castelo de que eles seriam grandes homens. Eles sonham então que esses filhos vão seguir a carreira política, vão ser muito mais do que deputados. Na política, então, eles continuam em lados opostos e mesmo quando a mãe fica doente, ela chama os dois e como último pedido, antes de morrer, ela quer que eles sejam amigos. Os gêmeos prometem e chegam a cumprir a promessa por 1 ano. Então, mesmo lá como deputados, eles não se enfrentam, tal. Mas depois desse 1 ano, eles começam a brigar novamente claro, eles voltam a ser o que sempre foram, inimigos. E o livro, então, termina. A narrativa do Machado ela é muito interessante. Primeiro porque, mais uma vez,
O narrador, ele é o mesmo, o narrador do romance, ele é o mesmo das crônicas machadianas. Ele é um narrador que conversa conosco, leitores, que explica por que ele está narrando de uma forma ou de outra. Ele nos ensina como uma história deva ser contada para ser mais interessante. Além disso, é um narrador que tem opinião e comentário sobre tudo. Um bom exemplo é no trecho em que o narrador está falando de tantos aspectos que a vida tem, né? Tá lá narrando um pedaço da vida da Flora e ele diz, abre aspas, que multidão de dependências na vida, leitor. Umas coisas nascem de outras, enroscam-se, desatam-se, confundem-se, perdem-se e o tempo vai andando sem se perder a si. Fecha aspas. Claro, gente, essa é a vida, né? As coisas juntam-se, separam, se enroscam. Então ele aproveita o enredo ali da história para fazer esse tipo de comentário. Além disso, há o personagem do conselheiro Ares, que ele é sempre calmo, é um personagem ponderado, um verdadeiro diplomata em qualquer questão. Um personagem que, além de dar bons conselhos, de ser mesmo um conselheiro, ele funciona como espectador, como ator, como narrador, tudo ao mesmo tempo. E que tem, né, claro, então, sempre uma opinião, uma posição. Mesmo quando ele se cala para atingir determinados objetivos. Nós aprendemos, não é só os personagens, mas nós, leitores, também aprendemos constantemente com o Aires. O Aires está ali, por isso que ele é um pouco o alter ego do Machado. Ele passa as ideias do próprio Machado. A narrativa de Esaú e Jacó, ela é feita como todos os outros romances, capítulos curtos, porque, como eu já disse, os romances de Machado e de outros escritores, eles eram publicados em capítulos nos jornais antes da publicação do livro. Então, é um romance que você pode até não conhecer algumas palavras, porque eram daquela época, mas ele tem uma linguagem fácil. Ele tem também muitas citações e intertexto, que é quando um texto conversa com o outro, e que quanto mais repertório você tiver, quanto mais leituras você faz, melhor vai ser o seu aproveitamento na leitura da obra machadiana, porque você vai entender as muitas camadas que Machado faz, tá? Então, por isso que eu digo que Machado você tem que ler ao longo da vida. Eu li agora de novo Esaú e Jacó, eu acho que foi a 4ª leitura deste livro que eu fiz na minha vida em diferentes momentos. E eu sempre me surpreendo como eu descubro coisas novas. Com o vídeo de hoje, então, Esaú e Jacó, eu completo a análise de todos os romances da fase realista de Machado de Assis. Eu estou mostrando aqui do lado essa lista com as datas. Esses romances da fase realista são muito mais importantes do que da fase romântica. Então, eu vou deixar todos os links na descrição para que você possa então completar também essa leitura desses romances. Porque se você tiver lido Memórias Póstumas, Casa Velha, Quincas Bob, eu não vou falar todos aqui, mas se você tiver lido isso, você pode dizer que você conhece a obra do maior escritor desse país, que é Machado de Assis, e que inclusive está sendo muito festejado fora do Brasil, né, porque alguns críticos, principalmente agora com o YouTube, descobriram Machado de Assis.
Então, conhecer todos esses romances, depois assistir os vídeos, ver um pouquinho da análise, pensar sobre eles, é fundamental para que você possa realmente dizer que conhece a obra de Machado de Assis, tá? Acho que não é só a importância do escritor, mas como ele é muito fiel em reproduzir o contexto daquela época, como a gente aprende sobre o Brasil lendo Machado de Assis. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, eu falo sempre isso, é importante, dar o like, ripar, dar os pontos, tudo que é tão bom para que o canal cresça e a gente divulgue mais literatura nesse país. Até o próximo post.